Olá, aqui é a Brenda Pereira do Café Literário. Eu estou aqui para compartilhar com você a leitura do livro O Grito de Eva, a Violência Doméstica em Lares Cristãos, da autora Marília Camargo de César. Hoje estou gravando aqui o áudio de número 9. Farei a leitura do capítulo 7, Caro Pastor Joel. Vamos lá? Capítulo 7. Você não conhece a fundo o coração de um homem, Nora. Para um homem, a sensação de ter perdoado sua esposa é algo indescritivelmente doce e reconfortante. Perdoá-la de verdade, do fundo do coração, é como reafirmar a posse que já tinha sobre ela. É como dar-lhe a luz novamente. De certo modo, ela se torna tanto sua esposa como filha, pois é isto que doravante será para mim, minha pequena, indefesa e assustadiça. Henrique Ibsen. Meus irmãos, Deus não fez mulheres para liderarem famílias. Deus não fez mulheres para serem cabeças de casa. Isso é injusto, é cruel com as mulheres. Algumas mulheres trabalham o dia inteiro, têm que cuidar dos filhos e do marido, porque, por vezes, o marido é omisso. Ele chega do trabalho, senta-se no sofá e se desliga. Isso é cruel com as mulheres. Deus fez homens para liderar e fez mulheres para auxiliar. Algumas mulheres têm esses 3 turnos. Trabalham fora, cuidam da casa, cuidam do marido e dos filhos, e os pais não participam de nada. Nem da disciplina dos filhos os pais participam. Aliás, algumas concessionárias de luz e água aqui em São Paulo já colocam o nome da esposa na conta, porque sabem que o marido não é de confiança. É uma inversão total a que vivemos nos nossos dias. Deus não fez a mulher para passar por esse tipo de pressão. Deus fez o homem assim, para ele receber a pressão externa e interna e liderar a família. Muitos casamentos se perdem porque os homens são omissos. Mas vamos falar aqui de Jezabel. O ponto aqui são as mulheres. Jezabel era mandona. Ela queria liderar e estava liderando mesmo. Muitos casamentos se perdem porque as mulheres querem mandar. Porque as mulheres não respeitam a liderança do marido, não se submetem. Quando a mulher é na sua solteirice acostumada a mandar e a dar ordens, é muito difícil ela se submeter ao marido. Quando ela foi criada com muitos mimos e os pais fizeram tudo o que ela queria, é muito difícil ela se acostumar ao casamento, pois o marido vai ter que dizer não. Ele não vai executar todos os mimos. É muito difícil ela se submeter à liderança do marido. No texto em que Paulo fala sobre a mulher se submeter a seu próprio marido, ele resume o texto dizendo: não obstante, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. A Bíblia ordena que as mulheres respeitem os seus maridos. Deus não vê, meus irmãos, esposas como cabeça. O cabeça é sempre o marido, e a mulher deve respeitar o marido. Nos casamentos religiosos, é o pai que entra na igreja conduzindo a noiva, não é? Ele conduz a noiva até lá na frente e a entrega para o noivo. Aqui você tem uma simbologia de troca de autoridade. O pai está passando a autoridade sobre a filha para o noivo, e a noiva, que agora vai se tornar esposa, deveria se esforçar para tratar o marido com o mesmo respeito com que trata o pai. Esse homem agora será responsável por cuidar dessa jovem, assim como o pai cuidou dela a vida inteira. As mulheres deveriam se esforçar para respeitar seu marido tanto quanto respeitam e respeitaram seu pai. Os maridos são os responsáveis agora. O marido, por sua vez, não pode ser um tirano. Ele tem que ter uma liderança amorosa. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido deve estar disposto a levar uns tiros, a morrer em favor da esposa. Mas a esposa tem que respeitar o marido, porque Deus nos ensina assim. Essa é a transcrição
da parte de um sermão de 2019 pregado pelo pastor de uma pequena igreja evangélica histórica na zona sul da cidade de São Paulo, sobre submissão feminina e que está disponível no YouTube. Eu o escolhi por representar o pensamento prevalente nas comunidades evangélicas brasileiras e a maneira como os pastores costumam ensinar as passagens bíblicas que tratam desse assunto. O pastor Joel lê a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no Novo Testamento. É um dos textos fundamentais sobre esse tema, com 1 Coríntios 11:3, 1 Timóteo 2:11-15 e 1 Pedro 3:1 e 2. Com exceção do último, escrito pelo apóstolo Pedro, os demais são de autoria de Paulo. Em Efésios 5, Paulo afirma: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate com todo o respeito. Na carta em que escreveu aos Coríntios, ele declara: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Quando escreve a seu amigo Timóteo, ensina: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. 1 Timóteo 2:11-15. O apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, também reforça o conceito. Ele afirma: do mesmo modo, mulheres, submetam-se a seus maridos. Assim, se alguns são rebeldes à palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras, ao notarem o recato cuidadoso da sua conduta de vocês. 1 Pedro 3:1 e 2. O trecho que destaquei da mensagem do pastor Joel, que foi dividida em blocos no YouTube para facilitar a audiência, tem 5 minutos e 45 segundos. Desse total, ele dedica 15 segundos para falar do dever dos maridos com relação às suas esposas, de amá-las como Cristo amou a igreja e por elas dar a própria vida. Os outros 5 minutos e 30 segundos ele usa para reforçar o padrão de obediência e subordinação que deve ser seguido pela mulher. No discurso, ele enumera vários problemas que afetam os lares brasileiros: a sobrecarga de trabalho das mulheres, que fazem 3 turnos, a omissão masculina com relação aos filhos, as finanças da família, o isolamento emocional, senta-se no sofá e se desliga, a falta de responsabilidade. Algumas concessionárias de luz e água aqui em São Paulo já colocam o nome da esposa na conta, porque sabem que o marido não é de confiança. Embora alerte para as graves falhas do marido, o pastor insinua que as esposas podem ser responsabilizadas por todos esses problemas porque estão roubando a autoridade do cabeça da casa. Além disso, ele demonstra uma visão rasa e preconceituosa ao observar que se uma garota foi mimada pelos pais, ela terá problemas no casamento. Muitos casamentos se perdem porque as mulheres querem mandar.
porque as mulheres não respeitam a liderança do marido, não se submetem. Quando a mulher é, na sua solteirice, acostumada a mandar e a dar ordens, é muito difícil ela se submeter ao marido. Quando ela foi criada com muitos mimos e os pais fizeram tudo o que ela queria, é muito difícil ela se acostumar ao casamento, pois o marido vai ter que dizer não. Ele não vai executar todos os mimos. Muito difícil ela se submeter à liderança do marido. No próximo bloco, que tem 5 minutos e 22 segundos, e é chamado de Conselhos às Mulheres, o pastor Joel segue dando dicas para as esposas que desejam ter uma conduta digna do padrão bíblico. Jezabel volta com força nessa parte. Primeiro, não seja mandona, seja submissa. Segure o teu ímpeto de mandar na tua casa, cultive a submissão. A palavra de Deus diz que, aos olhos de Deus, um espírito manso diante do Senhor é de grande valor. Não seja mandona, seja submissa. Segunda aplicação: respeite o seu marido. Nunca repreenda o teu marido em público. Isso é humilhante. Se o teu marido precisa de repreensão, chame-o no reservado e, com amor, carinho e respeito, repreenda o teu marido. Terceira aplicação: não assuma a liderança da tua casa. Mas, pastor, o meu marido se omitiu, eu tenho que assumir. Não assuma. Ajude o teu marido a acordar, a assumir a liderança. Não seja uma Jezabel. Jezabel assumiu a liderança. Fica aí na cama que eu vou resolver. Anime o teu marido. Faça com que ele levante e ele assuma a liderança. Não assuma você. Você não foi feita para isso. Quarta aplicação: não seja mentirosa. Muitas mulheres, por temor de homens, cometem pequenas mentiras. O que é temor de homens? É quando você teme muito o que as pessoas estão pensando sobre você, o que as pessoas estão falando sobre você. Irmãos, nós não precisamos prestar conta para as outras pessoas. Irmãs, vocês não devem nada às mulheres do teu trabalho, da tua vizinhança, da tua família. Vocês têm que prestar contas a Deus. Não precisa ficar temendo o que as outras mulheres vão pensar de você. Tema o que Deus está pensando de você. Seja fiel na sua palavra, não minta. Jezabel era uma mentirosa. Não se compare a Jezabel, que da sua boca só saíam palavras verdadeiras, que da sua boca só saiam palavras verdadeiras e fiéis. Quinta e última aplicação: Jezabel instigava o seu marido a fazer o mal. Não seja uma Jezabel, seja o contrário, que o seu marido seja mais santo, porque você é a esposa dele. Instigue o teu marido a fazer o bem, a ser um homem mais santo, mais piedoso. Leve o teu marido a ser alguém melhor aos olhos de Deus, o contrário de Jezabel. Assim, o teu marido vai poder dizer como o marido diz naquele texto da mulher virtuosa. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ele faz um autoelogio porque aquela mulher o levava a ser mais piedoso diante do Senhor. O pastor Joel conclui a sua pregação com uma orientação ouvida com frequência nos aconselhamentos pastorais e cuja obediência já significou um sem número de agressões e feminicídios entre as evangélicas. Você, minha irmã, que tem marido que não é crente, continue orando pelo teu marido. Continue tendo uma vida tão exemplar que o teu marido olhe para você e veja Jesus Cristo. E como diz a palavra, para que ele possa ser ganho com palavras ou sem palavras. Continue obedecendo ao Senhor e Deus é poderoso para converter o coração do teu marido. Eu assisti aquele vídeo pelo menos umas dezenas de vezes, não sem constrangimento. Muitas perguntas me ocorrem. Vários trechos do sermão me faziam lembrar das estatísticas, dos fatos, da vida real da mulher evangélica brasileira, que, como já foi dito, é majoritariamente preta, pobre e temente aos pastores de suas igrejas. Comecei a escrever mentalmente uma mensagem para o pastor. Ela começava assim: Prezado pastor Joel, fui muito impactada pelo seu sermão no YouTube a respeito da submissão feminina.
Algumas dúvidas me vieram à mente e escrevo para apresentá-las ao Senhor. Entendo que sua mensagem era destinada a mulheres que, como o Senhor mesmo reconhece, estão sobrecarregadas pelo trabalho, o cuidado da casa e dos filhos, e ao mesmo tempo que seus maridos se omitem. Pelo que entendo, essas mulheres, ao servirem as suas famílias 24 vezes 7, estariam de acordo com os ensinos de Jesus, sendo as verdadeiras líderes de seus lares. Já que quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Se elas vivem para servir, não seria sobre elas e não sobre seus maridos preguiçosos e omissos que repousaria de fato o manto da verdadeira liderança? Será que estou equivocada? Da mesma forma, o pastor não poderia desprezar as estatísticas que mostram que quase metade dos lares no Brasil é chefiada por mulheres, as verdadeiras responsáveis financeiras por suas casas, e ainda há as que revelam que mais de 80% das crianças brasileiras têm como primeiro responsável uma mulher, e que 5,5 milhões não têm o nome do pai no registro de nascimento. O Senhor acredita que isso acontece porque todas essas senhoras são mandonas e mimadas e usurpam a autoridade de seus maridos? Ou haveria transformações socioeconômicas e mudanças profundas nas configurações familiares que produziram esses dados? Todas essas mulheres estão pecando? Outro ponto incômodo em seu sermão foi o fato de o Senhor ter escolhido a rainha Jezabel como figura referencial de sua mensagem. Numa pregação supostamente pensada para ensinar as esposas a serem mais submissas, por que não usar o exemplo de Maria, ou de Ana, ou de Ruth, ou de Priscila, ou de Susana, ou de Esté, ou de Isabel, ou de Abigail, dentre tantas outras personagens inspiradoras? Por que comparar essas mulheres cansadas e muitas vezes solitárias, casadas com homens que chegam em casa e se jogam no sofá, a Jezabel? Um pastor não deveria demonstrar um pouco mais de empatia? Uma sugestão também me ocorreu. Em vez de culpá-las pela ausência emocional de seus maridos, por que o Senhor não faz uma série de mensagens para ensinar esses indolentes a se comportar como adultos e a assumir responsabilidade? Enquanto escrevia a carta em minha mente, julguei mais prudente deixá-la de lado. Percebi que meu coração estava tomado por sentimentos nada cristãos.